Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo salmos como você nunca viu. Hoje nós estamos falando de escarnecedores. O Salmo 1, você viu que os escarnecedores são terríveis, mas que felizes são aqueles que ficam longe dessas rodas. No Salmo 2, nós vimos cidades enlouquecidas, perseguindo o povo de Deus, perseguindo o rei, sabe? No caso aqui, o rei Davi. E no Salmo 2, ele tem essa passagem que diz: eu hoje te gerei, eu hoje me tornei o seu pai. Aí existe duas aplicações aí para isso. A primeira é a literal. Deus adotou Davi como filho, e no futuro Deus vai falar assim: este homem é um homem segundo o meu coração. A segunda aplicação é a messiânica. Jesus, quando estava lá na trilha de Emaús, ele começou a falar de si, o que estava escrito nas Escrituras, tanto nos profetas, como na lei, e também nos Salmos. Os profetas são os profetas. São 4 maiores, mais 12 menores, são 16 profetas. A lei é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Atente-se para Deuteronômio, porque Deuteronômio é a repetição de Êxodo, né? Ou seja, a lei de Deus ela é tão importante. Lembra do sonho de Faraó do Egito? Ele teve os 2 sonhos. Então, José disse, interpretando: o sonho é o mesmo, mas ele ocorreu 2 vezes, porque Deus tem pressa em implementar isso que ele te mostrou no sonho. Então, Deuteronômio é um livro que a gente tem que se demorar nele, porque é a repetição da lei de Deus. Então, o que Deus repete, porque é muito importante. Se Deus repetiu a lei, porque deve ser importante. Concorda comigo? E nos Salmos. Então, Jesus abriu a Bíblia assim e foi falando: olha, nos Salmos falava isso. No Salmo 2 está dizendo assim: eu hoje te gerei. Nas versões modernas diz: eu hoje me tornei seu pai. Então, Deus é o pai de Cristo. Deus é o pai da liderança cristã. Deus gerou o seu filho, a igreja, para representá-lo aqui na terra. Então, o Salmo 2 está falando disso. Está falando que Jesus, o Messias, virá. E nós que estamos aqui no futuro, podemos afirmar: Jesus, o Messias, virá. Mas ele já veio. Entendeu? E aí passamos para o Salmo 3, que é o objeto do comentário hoje. No Salmo 3, mas antes do Salmo 3, deixa eu voltar um pouquinho aqui. No Salmo 2, eu estava falando de cidades escarnecedoras, mas de repente você viu que ficou sem ponto final, não é? Acabou a minha memória. Não a minha memória que fica aqui. Essa não está lá muita coisa não, mas essa não acabou ainda. Acabou a memória do meu celular. O bichinho travou. E aí cortou o vídeo
Eu já peço desculpa aqui, porque não tive tempo de pedir desculpa lá. Mas eu, retomando o assunto lá, eu dizia de cidades escarnecedoras. É possível haver cidades inteiras escarnecedoras? É. Eu estava dizendo que até houve uma cidade muito grande, que tem uma torre enorme, maior do que a Torre de Babel, e essa cidade, ela blasfemou contra Deus, perseguiu a igreja, destruiu a fé, entronizou no lugar da Senhora. Tem uma catedral famosa lá chamada Nossa Senhora, e eles destituíram a Nossa Senhora deles e entronizaram uma prostituta e disseram: essa é Nossa Senhora. E a maldição dessa zombaria, desse escarnecimento, perdura até hoje. Aí eu dizia que o pastor, inspirado no comentário da lição bíblica, falou assim: gente, escolha uma cidade aí para você orar, para você interceder. Eu falei: tá bom, só que eu sou meio exagerado. Eu não escolhi uma cidade, eu escolhi quase meia dúzia de cidades, e vou explicar para você. Eu não vou citar o nome das cidades para não expor desnecessariamente a mim e nem ofender ninguém, porque essa não é a nossa intenção. A primeira cidade que eu decidi interceder é a minha cidade natal. Acho que essa eu posso citar, porque não tem problema, né? Alto Paraná, lá no Paraná. Uma cidadezinha desse tamanhinho assim. Um pouquinho de povo. Tomara que os alto-paranaenses estejam vendo isso. E se for o caso, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe. Então eu estou orando desde essa época por minha cidade natal. Natal, onde eu nasci, Alto Paraná. Uma bela cidade lá no norte do Paraná. Também estou orando por minha cidade onde eu nasci. Vou falar também, acho que não tem problema falar, né? Acho que eu só não posso falar o nome da última cidade. Porque todo mundo adora essa cidade, sabe? Fala, ai, que cidade boa, que povo maravilhoso. Não é assim. Essa cidade está pervertida, está entregue aos demônios, porque foi entregue em 1798. É essa data, Senhor? E até hoje, os nossos irmãos europeus estão lutando para se livrar disso, mas é difícil, porque é uma maldição. A ursa saiu da floresta e estão devorando eles. E não só eles, nós também acabamos pegando aqui os respingos, os resquícios dessa maldição. Deus nos livre disso. Então a segunda cidade é Paranavaí. Eu nasci na zona rural de Alto Paraná e acho que eu vivi lá uns bons 5, 6 anos. E depois mamãe nos levou para Paranavaí, a minha cidade do coração. Tanto é que quando alguém pergunta assim, de onde você é? Não é por maldade, mas eu esqueço de Alto Paraná. Aí eu falo, eu sou de Paranavaí. Aliás, uma curiosidade, Paranavaí. Por que ela chama isso? Paranavaí é próximo a Maringá. Por que Maringá chama Maringá? Maria do Ingá. Era uma moça que morava perto de uma
de uma árvore chamada ingá, e o rapaz se apaixonou por Maria. E ele falava, Maria do Ingá, Maringá, e ficou Maringá. Bonito, né? Você não sabia disso, então escreva aí nos comentários. E se você já sabia, escreva também. Então, Maringá é a Maria do Ingá. E Paranavaí, o que é? É uma história linda. Paranavaí está encrustada entre dois grandes rios do Paraná. Um chama-se Paranapanema, o outro chama-se Ivaí. Paranavaí. Entendeu? Paraná vai gostar disso aí. Então, saudações aos meus irmãos e amigos paranaenses. Se você não deu like, faça-o já. Inscreva-se e compartilhe. Rápido. Olha quem está falando, Lerdir em pessoa. Eu perco muito tempo falando essas coisas, perdão, senhor. Voltando aqui. A segunda cidade, porque eu estou intercedendo, é Paranavaí. A cidade que me acolheu. Lá eu conheci a eletricidade. Lá eu conheci a televisão. Não sei se foi bom. Lá eu comecei meus estudos. Lá eu cresci. Lá eu me converti. Aliás, tem uma família de Alto Paraná que tem muita influência na minha conversão, mas ele nem sabe disso. Eu nem sei se aquele irmãozinho ainda está entre nós, mas eu trabalhava, era um serviço assim bem popular, eu tinha bastante acesso às pessoas. E um dia eu comentando, eu falei assim, olha que maravilha, vi um monte de crianças, né? Uma porção delas, pelo menos meia dúzia. Eu falei, ai que gostoso, essa é a prova de que o mundo não será destruído. Olha, crianças lindas, maravilhosas, Deus não vai destruir nós por causa deles. Aí esse cidadão tocou no meu ombro assim e falou, você que pensa, está escrito. Primeira vez que eu ouvi essa palavra, até me treme, me arrepia. Ele diz, está escrito, Deus criou o ímpio para o dia do juízo. Então no dia do juízo perecerá toda a carne, homem, mulher, adulto e criança. Sem falar nas pobres criaturas, os animais. Acho que foi a primeira vez que alguém pregou para mim sobre escatologia. Eu fiquei tão assustado no dia que eu até esqueci de pegar o endereço do homem, né? Mas aí o tempo passou, acho que alguns anos depois, Deus me chamou para essa maravilhosa missão. Os adventistas me acharam. Outra peculiaridade. Não foram os adventistas que me acharam. Outro dia eu vou contar essa história. Mas aí eu fui batizado em 90 ou 91. Não me lembro. E no dia que eu fui apresentado na igreja como diácono, iniciando o ano novo, ou no final do ano apresentaram os eleitos para o ano novo, estava lá eu como diácono. Não lembro se eu fui à frente, mas esse irmãozinho de Alto Paraná estava junto. E ele me cumprimentou e falou, que bom que você está aqui. Acho que ele nem sabe que ele fez parte dessa difícil conversão. Depois eu vou contar da minha conversão. Estamos falando de
escarnecedores, escarnecedores. Gente escarnecedora, a cidade escarnecendo. E nós estamos orando pela cidade. Então eu já orei por Alto Paraná, por Paranavaí. Oro por Curitiba, por ser a minha capital. Bom, aí passando aqui para São Paulo, oro por São Paulo, porque é a maior capital do nosso país, é a capital de todos nós. E oro por duas cidades especiais aqui. Oro por Cotia, porque foi Cotia que me acolheu como imigrante quando eu vim do Paraná. Eu era jovem, não tinha nem concluído, acho que a 7ª série. Então, me acolheram. Os adventistas de Cotia me acolheram. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque isso foi um divisor de águas em minha vida. Oro por Cotia, que o Senhor abençoe os gestores, os moradores, não é? Ah, Senhor, tem misericórdia dessa gente. Depois de Cotia vem Barueri. Oro por Barueri. Eu me casei em Cotia. A igreja da Granja Viana em Cotia me acolheu, fez o meu casamento. A igreja se uniu à igreja Livieiro em São Paulo, onde eu morava na época, e fizeram uma festa tão grande para nós. Agora nós comemoramos o Jubileu de Prata. Ah, que delícia. Mas por que eu oro por Barueri? Porque essa cidade me acolheu. Essa cidade, ela tem hoje o slogan de cidade acolhedora. Isso aconteceu. No início dos anos 2000 eu fui acolhido. Em Barueri, eu me casei. Em Cotia, morei algum tempo em Cotia. Mas aí eu vim para Barueri. A minha filhinha já tinha 2 anos, mais ou menos. E essa cidade me acolheu. Aqui eu trabalhei, aqui eu me formei. Aqui eu criei minhas filhas. Aqui eu crio meus netos. Então eu oro por Barueri. E agora vem a cidade. A escarnecedora Mor. Não vou citar o nome dela em respeito, porque eu sei que todo mundo adora essa cidade. Os povos sonham em passar a lua de mel lá, ou pelo menos as luas de bodas. Sinceramente, eu nunca tive vontade disso. Eu não sou muito desses sonhos, não. Mas se eu tiver que ir, eu prefiro uma cidade mais quente. Um país diferente, talvez o Egito. Talvez Canadá. Talvez a Austrália, não sei. Mas a gente ora por essas cidades. Então eu quero estender o desafio a você. Faça uma lista de cidades. Interceda por elas. Assim como você tem uma lista de pessoas por quem você intercede, aproveite que está começando o ano, renove sua lista. Renove a sua lista de pessoas, renove a sua lista de cidades, de lugares, não é? E quando você colocar a lista de pessoas, considere o meu nome. Coloque eu na sua lista porque tinha uma pessoa muito amada que intercedia por mim, que hoje não intercede mais. Eu estou sentindo falta disso. Cidade de luz.
é a cidade escarnecedora, cidade de luz. Se você quiser saber o nome da cidade, manda um e-mail para mim, vigiadaspesoas@gmail.com, ou vai lá no grupo do WhatsApp. Acho que eu vou colocar aqui nos comentários o grupo, tá bom? Não sei fazer isso não, mas eu vou tentar colocar no primeiro comentário aí, tá bom? O que mais? E agora vamos chegar no capítulo 3, Salmo de Davi. Esse sim está escrito lá. Salmo de Davi, quando foi perseguido por seu filho zombador, seu filho escarnecedor, Absalão. Absalão derrubou Davi do trono e, como se não bastasse, pegou suas esposas e casou com elas. Mas não foi às escondidas, porque foi mais ou menos uma maldição. Não, foi uma maldição. Porque quando Davi traiu seu amigo, ele tomou a esposa de seu amigo Abigail, né? A mãe de Salomão, é isso mesmo? Deus falou, isso foi um pecado muito grave, você fez isso escondido, mas o seu filho dormirá com a sua esposa, e ele fará isso não às escondidas, como você fez. Ele fará isso nas praças da cidade. Então Absalão expulsou Davi da cidade e pegou as suas esposas, não sei quantas, talvez uma dezena, e casou com elas ali, na frente de todo mundo. O texto diz que ele colocou uma barraca assim no... Ai, como é que chama aqui, meu Deus do céu? No terraço do palácio, e todo mundo via ele. Traindo a nudez do pai. Então, o Salmo 3 é justamente isso. Mostra o lamento de Davi diante da impiedade de seu filho Absalão. E Davi fica muito triste. Triste demais. Tristíssimo. Eu vou ler para você o Salmo 3. Eu sei que tá muito prolixo, mas é o meu jeito de ser, eu não sei. Deus me escolheu. Não, na linguagem de hoje. Essa é a Bíblia na linguagem de hoje. Eu não vou ler na linguagem de hoje. Eu gosto das línguas mais tradicionais. A minha Bíblia estava aqui, mas eu não estou vendo. Ai, Senhor, vou dar um pausa para não ficar muito mais longo do que já está. Tcharam! Voltando aqui. Salmo 3. Salmo 3. 3, 3, 3. Salmo 3, Salmo 3. O Salmo 3, ele mostra o escarnecedor Absalão, sabe? Salmo 3, ele mostra o escarnecedor Absalão, sabe? Agredindo a nudez de seu pai, se relacionando com suas madrastas. Isso que é escárnio, viu? O título do salmo é Confiança em Deus na Adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número de meus adversários. Senhor, são numerosos os que levantam contra mim. Senhor, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele.
O filho falava, meu pai está perdido. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo eu peço a tua bênção. Amém. E quando o escarnecedor Absalão morreu, na espada lá, na espada não, acho que ele morreu, acho que ele estava passando a cavalo, tinha um galho assim, acho que o galho espetou ele ficou lá espetado. Quando a notícia chegou, o rei Davi começou a chorar. Meu filho morreu. Ai, ai, ai. O exército ficou se sentindo, né? Se sentindo para baixo né? Então o capitão do exército foi lá e falou: Rei Davi, toma tenência. Hoje os seus homens lutaram bravamente e destruíram o seu inimigo. Portanto, para de lamuriar esse filho que te traiu, esse filho que só te trouxe aborrecimentos. Veja quem está do seu lado, vai lá agora e se reconcilie com seus soldados. Ou, do contrário, amanhã todos estarão contra você. Então Davi engoliu as lágrimas, lavou o rosto, foi lá e se reconciliou com os soldados. Possivelmente, ele tenha sentado e escrito esse maravilhoso salmo de ação de graças. Ó Senhor, o inimigo escarnece de mim, mas tenha misericórdia de mim. Vença as minhas lutas, porque sem ti eu já estou derrotado. Que o vigia das pessoas te abençoe. Que o vigia das pessoas ilumine o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Amém. Tá difícil de ligar aqui, viu? O digital, acho que o meu dedo está ruim.